Adua uniuluara afuamala amalama ni manuza shamawa alala ni mawala ashebete kuibo ishebose ìyá ò ní nǹkan ẹbẹ̀ ṣù lábàdo ìyá ò ní nǹkan ẹbẹ̀ ṣù lábàdo ọ̀là ní ìtẹ́ èṣù ọ̀là kàkàmúngọ̀ ó nílé oríta ò dára o ọ̀là ní ìtẹ́ èṣù ọ̀là kàkàmúngọ̀ ó nílé oríta ò dára o èṣù ló ṣòro ilé bọ́ ń ṣe ẹbọ èṣù ló ṣòro mo bẹ́bọ fún bàrà àbí nílé èṣù èṣù mọ̀ṣẹ́ mi ọmọ ẹlọ́mí ni ó ṣe onílé oríta ọmọ ẹlọ́mí ni ó ṣe ṣùmọ̀ṣẹ́ wá o ọmọ ẹlọ́mí ni ó ṣe onílé oríta ọmọ ẹlọ́mí ni ó ṣe ṣùmọ̀ṣẹ́ wá o láàárọ̀yè èṣù. E Carol, bom dia. Ire ayé mi lọ́wọ́ èṣù láwa o èṣù ọ̀dàrà ó sàn fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀ ìkíró sáyé. Ire ayé mi lọ́wọ́ èṣù láwa o èṣù ọ̀dàrà ó sàn fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀ ìkíró sáyé. Ele bara èṣù generáyé ṣòro ele bara bàbá generáyé ṣòro. Alangajiga, Exu Benio, Elebeji Adu. E Carol, bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Acenar, deixa eu acenar pra vocês aqui. Depois que passa não dá pra acenar mais. E Carol, bom dia. Opa, volta. Fortaleza, uau, estou longe, hein? Ó, eu falo de São Paulo, litoral de São Paulo. Ó, já cheguei em Fortaleza. Axé. Bom dia, Carol. Então não dá pra assinar depois que passa um comentário. Aí. Tem mais alguém de São Paulo aqui? Pessoal, bom, espero que vocês estejam todos bem. Daqui a pouco o Danilo entra. Segundo o que ele me falou, ele está tomando 2 cafés, o primeiro é para acordar e o segundo é para falar, né? Não sei se vocês também têm esses 2 cafés. Eu tomo café o dia inteiro, então é para me manter. Só estou de pé porque eu bebo café, tá? Axé o Ireu. E Carol, Shirley, bom dia. Deixa eu ver ele me mandando mensagem aqui. Não tá conseguindo entrar. Não sei porque não tá conseguindo entrar. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Fecha o Insta e abre novamente. Pronto. Acho que agora aparece para ele. Acho que agora vai. E Carol, bom dia, senhor Leandro. Pessoal, me perguntaram aqui também se eu e o Danilo nós ensaiamos antes de abrir a live. Não tem ensaio, não tem combinado, não tem nada, tá? Isso aqui acontece aqui no Flow. Às vezes eu faço uma pergunta para ele, e aí ele vai responder, e aí eu complemento a pergunta, a resposta, aí ele vai lá e faz um complemento do complemento da resposta e vai indo. E a gente conversa aqui durante os 20 minutos, né? Quem sabe aqui, quem acompanha, sabe quanto que dura esses 20 minutos. 20 minutos no meu relógio, tá? Nesse relógio aqui. E dá praticamente aí 1 hora, 40 minutos aí do relógio popular de vocês. O tempo corre diferente para mim. Aí, ó. Entrou. O tempo corre um pouco diferente para mim, porém não tem nada combinado.
tá? Eu e o Danilo, nós não combinamos isso aqui. Deixa eu ver, só aceitar ele aqui. O que que nós vamos falar? Às vezes tem uma outra pergunta que eu deixo, tá? Eu já respondo durante a live. Porém, todavia, tanto porém, não tem nada combinado com o Danilo do que nós vamos falar. Então, simplesmente, às vezes acontece. E Carol, E, bom dia, Carol, irmão. bom dia. Deu uma travadinha hoje pra entrar, não tava conseguindo. Aí eu Às vezes é o Insta. cara, eu acho que o Insta tá meio preocupado. E aí? E Carol, Fala pro Renzinho. pessoal aqui. Fala pro pessoal aqui que a gente não combina nada, pelo amor de Deus, bicho. Por quê? Um dia antes, me mandaram mensagem no direct aqui. Você ensaia com o Danilo um dia antes para poder falar das lives? Cara, a gente Fala não pro pessoal aqui. combina nada, a gente não ensaia nada. Já tentamos traçar tema umas 3 vezes, mas não funciona. Quando a gente chega, rola uma coisa, aí a gente vai nessa coisa aí. E é isso, não Acontece no tem. Flow. Aqui é o Flow. Não tem. Oriflow. Aqui é Flow, Uricast. Oricast. Uricast. É, e assim, e tem funcionado muito bem, né? Acho que se a gente mexer também vai dar certo. A questão é que em alguns aspectos a gente tem uma conexão muito grande, então parece que a gente fala de maneira Combina. fluidiça, então parece que a gente está combinando, mas não, mas é só sintonia no rolê, como diz aqui na minha quebrada. E aí, Danilo, como E que foi? Acordou de madruga hoje, né? Tava falando pro pessoal aqui que você toma 2 cafés, um pra é, acordar é um e para o outro pra acordar falar. e um para falar. O de falar é mais gostoso. Sim, fica sempre mais gostoso. De acordar. A Shirley aí, nossa colega Shirley. Olá, Shirley. Mandando no Yorubá aqui já, ó. Já E mandando já em caramba. Urubá. É. A Shirley é uma das melhores alunas aí do curso de escola de Yorubá, pessoal. E quando eu digo Aplicada, melhor aluna, não quer dizer que feliz, ela fala Yorubá fluentemente, não. Ela é dedicada. uma pessoa boa, feliz, Entendi. dedicada, tá lá toda Feliz. vez. Às vezes ensina um pouco sobre o orixá pra gente. E conta umas palhaçadas também, que a Shirley tem umas histórias boas. Sabe o que eu li agora há pouco ali? Eu vou falar. Foi engraçado, eu vi eu falar. O Vixe, Carioca lá do vem. Pânico, o Carioca do Pânico postou assim: o Brasil é F. O Brasil é F. Só ganha esporte, só tá ganhando em esporte de maconheiro. Surf, skate, nesse pontinho. Aí entrou um cara embaixo e falou assim: sou surfista de Cristo. Não fumo maconha sou surfista de Cristo e skatista de Cristo e não fumo maconha. Aí o Carioca pôs embaixo, por isso que você não tá na Olimpíada. Pediu, né, velho? Pô, Pediu. Pô, eu quero. resposta mais adequada que ia ter pra ele. Não, viu? Vai mexer no vespeiro, que é esses comediantes. Esses comediantes são vespeiro, cara. Você vai querer ser mais rápido, que os caras eles são pagos para ser rápidos na resposta. Pagos para ser rápidos. Não tem ninguém que vai ser mais rápido que eles, né, velho? E falando disso, a gente recebeu uma recomendação ontem no pós-encontro ali, depois daquela reunião, só para contextualizar o pessoal que está com a gente. É, Nós somos avisa. convidados para fazer parte da banca de honra da apresentação de um projeto de mestrado, né? E porque a nossa fala foi um agente motivador de parte da conclusão desse projeto de mestrado e o projeto de mestrado foi apresentado, aliás, passou. Da Juliana. A Juliana vai ser é uma mestranda e é uma pessoa que vai ter uma importância muito grande na religião no Brasil, tem um coração pela transformação muito bonito. E depois que a gente terminou a bancada, aliás, eu achei que ia ser mais curto, foi a tarde toda. Ficamos a tarde toda por conta dessa apresentação e ouvindo uma sumidade em religião de matriz africana no Brasil. Foi muito, muito, muito importante. E quando a gente terminou, a gente foi fazer o pós.
o pós-encontro, depois que ela tinha recebido a aprovação, foi aprovado, o projeto de mestrado dela passou, e saber que nós tivemos uma influência nisso com as lives que você assiste aqui é algo também muito recompensador. Nós agradecemos a Orixá por isso, agradecemos a Exu por isso, e Exu faz as coisas do jeitinho dele. Quem estava lá sabe que Exu mexe as coisas do jeito dele, né, Gabriel? De repente o negócio vira, né, uma bancada cheia de doutores, de repente eles precisam da gente. Na última hora, pum! Foi incrível, foi incrível, foi incrível. E aí a Ju nos deu uma recomendação para que a gente falasse um acontecimento na Olimpíada que foi muito importante, que é aquele jogador de futebol que foi homenageado pelo narrador que gritou a plenos pulmões para Exu aplaudir de pé na Globo, né? E ele fez o gesto de orixá de caça, né? Do campo, porque ele é de orixá, né? Ele tem uma vivência de terreiro. E quando a gente fala disso, a gente fala de representatividade. A importância da representatividade. E ontem, naquela banca, eu também senti isso, né? A necessidade de representatividade, como é importante a representatividade, é mais importante do que a luta. Eu vou dizer para vocês, qualquer um levanta o punho para cima e grita, poder para o povo preto, qualquer um. Militante, qualquer um. Militante, eu sou militante. É necessário muita disciplina para você gastar a sua vida na direção do que você diz que milita. Aí é outros 500, amigo. Aí é uma outra conversa, né? E ontem nós acompanhamos o processo de mestrando da Juliana, que é nessa direção. Ela gastando a vida, né, na direção de enriquecer o resíduo histórico nacional em torno do que é cultura de orixá, cultura afro-brasileira, né? E é mais ou menos isso. E A tese do mestrado dela tem essa conexão. Os avaliadores dela, da bancada, só tinha lá um babalaô de 15 anos de estudos, de viagens para a Nigéria, 40 anos de iniciado no candomblé, mais duas pessoas que tinham viagens ao continente africano. Uma tinha 30 anos de viagem, uma vasta morando lá, morou lá, né? Morando. E outra, leciona no FRJ há não sei quantos anos sobre história da África. E eles, e eles gostaram, né? E eles gostaram do tema, não foi? Dela. Exato. Exatamente. Eles se renderam aí ao tema e aprovaram, foi muito legal. Às vezes, né, o que acontece com algumas pessoas pretas, assim como nós, é uma militância que alguns ainda acreditam de estar lutando pelo cabelo, ou estar lutando ainda para ser aceito na sociedade, né? E às vezes existem pessoas pretas, que elas não têm necessidade de ser militante, cara. Elas não querem ser militante, elas simplesmente querem seguir ali o rumo, a carreira da vida delas, né? Ela quer viver uma vida mais tranquila. Agora, algumas pessoas, elas observam esse contexto da militância, né? Que foi até um vídeo onde a Juliana me mandou, do Emicida, comentando sobre isso. Mais ou menos as pessoas, elas não veem outra coisa do preto a não ser ele ser um militante. A única liderança que o preto consegue assumir é ser um militante. Não é assim que funciona. Aí algumas pessoas, elas se perdem ainda como defendendo esses contextos do cabelo, esse contexto de se vestir do jeito que você quer. Isso já passou. A luta é muito maior que isso. É muito maior do que isso. Agora nós já conquistamos isso. Nós já vamos para o próximo degrau. Agora é pessoas pretas no poder. Então cabe ao preto hoje estudar, pô.
A pessoa que nasce preta hoje estudar para conquistar um poder na sociedade. Esse é o tipo de militância, né? A melhor militância que você vai fazer. E aí sim, depois que você fizesse esses estudos agora, hoje, se você não se sentou para aprender e quiser se levantar para ensinar, vai ficar muito difícil, porque você não vai ter um tema muito forte para ser debatido. A Você barra não, é você alta, não né? está em uma não está em uma situação mais onde nós precisamos ser aceitos. E isso acontece, lógico. O candomblé, ele sofre esse epistemicídio aí até hoje, né? Em partes uma perseguição religiosa. Nós, povos de origem preta também, raça preta também, tem esse contexto de perseguição, né? Sofremos perseguição, porém, nós vamos combater isso, não é fazendo, como que Passeata. fala? Passeata, né? Passeata sobre o preconceito ou sobre o racismo religioso, que aí é um outro contexto do preconceito religioso, racismo religioso, né? Pegamos isso aí ainda ontem. Às vezes só sobra para a pessoa, né? Pessoa preta, líder de comunidade, ela ser um militante, e às vezes ela não sabe do que vai falar novamente, porque o sistema ainda introduz isso dentro da mente da pessoa, de que essa é a única opção que ela tem. E quando você compreende que a importância dos estudos na representatividade hoje na sociedade, que ela quem está em cargos de poderes ainda hoje são os senhores de engenhos, né? Agora, quando um preto ele sai de uma sociedade, né, de um bairro periférico, e aí ele atinge uma classe de poder onde estão próximos aos senhores de engenho, essa é a militância que eles têm que fazer. Porque aí ele representa, exato, ele representa neste momento um povo preto, né, que sofreu, e aí sim, por mais que às vezes ele não queira ser um militante, ele acabou sendo militante, porque ele fez a representatividade que o Danilo comentou agora. Eu entendo a manifestação, eu entendo fazer tumulto, eu entendo esse lado, eu entendo. Super. Tem muito de guerra em mim para eu não entender isso. Eu sou descendente de ancestrais guerreiros, então tem muito de conflito em mim para eu não entender. Eu entendo isso. Eu entendo isso, eu fiz capoeira, eu entendo isso, eu saí na porrada, eu entendo isso, eu sei o que é isso. Eu entendo a luta, essa parte da luta, da visibilidade, do confronto estético. Eu entendo isso, eu entendo perfeitamente. Mas colocar uma barreira, um piquete, uma muralha de bloqueio numa rodovia é fácil. E a polícia chega e tira. Agora, quando você coloca um preto na cadeira de doutor, ninguém pode tirar. E é 1 milhão de vezes mais incômodo do que bloquear a rodovia. Quando você coloca um preto, você vai num tribunal, o juiz togado é preto. Nós não estamos falando simplesmente de dinheiro, nós estamos falando aqui de lugares importantes na sociedade. Exatamente. Não é dinheiro. Ver o nosso nosso povo preto com dinheiro é mole, é fácil para os caras. Ver nosso povo de cabeça erguida em locais importantes que tem influência na sociedade, que é o dureza. É porque senão a gente vem naquela questão onde o preto foi relegado a ser destaque quando é jogador de futebol, quando é cantor, quando é artista, jogador de basquete. E isso é bom? É bom também. Também tem seu papel, como a gente viu o menino pardo, cultuador de orixá, fazer o sinal de Oxóssi no meio do campo de futebol para todo o planeta ver. Isso é lindo. É lindo e precisamos ter mais gente corajosa, porque para bater no peito e dizer que é de orixá, o pessoal também está meio que correndo. Quantos jogadores aí famosos que eram do candomblé, eram nunca fizeram menção à sua fé. Nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Na verdade, eles tinham vergonha disso. Então a gente vê que é uma movimentação nova, né? Agora, a grande questão é que vai muito além disso, como está falando aqui a Érica.
Ao invés de colocar uma barreira na rua e fazer um grande piquete, vamos colocar os pretos nos lugares onde eles nunca mais vão poder, vão ser retirados, né? Quando a pessoa chega no hospital e o médico é preto, isso é um confronto. Isso é. Isso é um confronto. Isso é um confronto. Quando você vai na mídia e os repórteres mais importantes ainda não são pretos. E não existem repórteres importantes pretos. E são poucos os que conseguem furar esse bloqueio. Tudo isso precisa ser contabilizado. Então a gente está falando da luta real. O que eu estou querendo dizer? Tem 11 pessoas conosco aqui e pelo que eu vi, a gente está tendo uma média de 300 pessoas assistindo as nossas lives depois de gravada. Uma média de 300 pessoas. Então muitas pessoas vão assistir. Se você tiver no seu coração uma fagulha pela academia, eu vou sugerir que você volte a estudar. Se você tiver condição de fazer isso, volta a estudar. É uma luta a longo prazo, mas quando você se estabelece dentro do contexto que pode ser transformador para a sociedade, você ajuda. Aí você transforma, né? Então, ontem nós tivemos essa prova de que é importante que o nosso povo entenda que o mundo não vai acabar amanhã e nós não vamos morrer amanhã. Essa pandemia não vai nos matar. E as nossas lutas vão continuar, as lutas históricas vão continuar. Então, que o nosso povo se atente e volte a estudar. Tem alguém falando alguma coisa aqui? É a Shirley mesmo. Você consegue ler? Eu não consigo ler, cara. Acho Não, que porque o comentário. para mim fica menos espaço. Deixa eu ver aqui. A Shirley tem 2 comentários aqui. Vamos lá. O que mais tem são cultuadores de energia no Afro-Brasileira e entre outros que são as escondidas. Eles não declaram, principalmente pessoas públicas, pessoas famosas, não têm coragem, mas não têm coragem, que sabe que ele, aí tem uma continuação, acredito que, acho que é basicamente as pessoas que são famosas, mas não se declaram, né, Quero responder o Dinho. O Dinho orixá. perguntou o que vocês acham de cotas nas faculdades, eu quero responder isso. É o ideal? Não, não é o ideal. Se a gente tivesse saído todos do mesmo ponto, a corrida podia ter o mesmo ponto de largada. Mas nós não saímos todos do mesmo ponto. Exigir que o negro, que o preto, povo preto, que o descendente afro-brasileiro combata em nível de igualdade com o branco privilegiado é estupidez. E isso não tem nada a ver com igualdade. Isso é uma grande injustiça, na verdade. Tá falando do quê? Eu me perdi aqui. Você tá falando do quê? O que vocês acham das cotas em faculdades? Ah, tá. Então, o que acontece? Como nós temos falado em todas as lives quase, a escravidão gerou os bolsões de habitação, que hoje alguns chamam de favela, outros chamam de comunidade. Então vamos dar um exemplo desse jovem de comunidade que trabalha durante o dia para pagar as suas contas e tem que prestar o vestibular para disputar em igualdade com aquele que é privilegiado desde o berço, não trabalha, tem tempo só para estudar e uma condição extremamente favorável. É o ideal a cota? Não. Não é o escola ideal. particular? Escola particular. É ideal a cota? Não é ideal. Tem uma diferença enorme também. Mas é a reparação momentânea do problema. Não dá para eu chegar
em alguém que saiu 300 anos atrás e falar seja igual, tenha a mesma força. Não vai funcionar. E tem uma outra coisa, quando se fala de cotas tem que explicar, porque as pessoas acham que é só chegar lá no escritório da faculdade, só sou preto, cadê o meu pedaço? Não é assim não, amigo, tem que fazer vestibular e ser muito bem pontuado para poder acessar as cotas. Não é só ser preto. Tem gente que acha que é só ser preto. Mostrou, sou preto. A carteirinha aqui, sou preto. Vai acessar as cotas, não é assim não. Então, o acesso é feito por conta do mesmo vestibular que todos fazem, e dentro do grupo bem pontuado superior, existe uma fatia de substituição para o incentivo ao descendente afro-brasileiro. Então, não se sinta, você que é branco, não se sinta roubado quando alguém falar que está usando cotas. Sinta-se no mínimo justo. Haja com justiça. Porque os bolsões de pobreza no Brasil foram criados porque trouxeram da África pessoas para serem mortas, escravizadas aqui, e quando alguém decidiu terminar com esse processo, eles foram mandados embora sem direito sem fundo de garantia, tempo de serviço, seguro-desemprego. Tudo isso que você hoje tem de direito, quem deu a vida construindo o Brasil nunca teve. E está até hoje sem ter. Então, é só uma questão... Está construindo ainda. E está construindo. É só uma questão de justiça. Por isso, quando a gente vê um preto bem colocado, a gozada é muito maior. O orgasmo, o prazer de ver um preto bem colocado. Tem aquele Joaquim Barbosa. Toda vez que eu vi aquele homem falando, era um êxtase. Né? É um êxtase, um preto retinto, né? Preto retinto vencendo. Mas ele é feito de um material que nem todos são. Alguns foram debilitados pela falta e pela escassez por conta do processo escravatório. Idiota que acredita que cota não serve para nada. O idiota que acredita que cota é injusto com o branco precisa entender o processo escravatório. O imbecil, o povo foi debilitado. Tem gerações e gerações de pessoas cansadas e machucadas por conta da escassez e da falta que foi gerada em suas famílias, porque eles foram arrastados pelos cabelos para vir para cá, animal. Então, é importante entender que é só uma questão temporária, porque nós não vamos utilizar as cotas para sempre. Para a tristeza daqueles que se opõem ao povo preto, o povo está se levantando. E já é maioria demográfica, vai ser maioria sociopolítica também. Já existe black money, o preto já tem dinheiro em muitas camadas, em muitos lugares, está se destacando. Então, pode ficar tranquilo que um dia você vai sentir saudade de quando o preto era vulnerável, viu? Tenha certeza. O preto não quer as cotas para sempre. É uma questão de recuperação. É o tempo que esse grupo étnico que foi lançado no Brasil e está vivendo hoje, e é hoje brasileiro, precisa de cura, porque eles foram feridos. As costas ainda sangram do chicote do seu tataravô, idiota. As costas desse povo ainda sangram do chicote da sua tataravó, do seu tataravô. Viu? Então, pisa fofinho, porque aqui o buraco é mais embaixo. Desculpa se eu me... A estrutura psicossocial que hoje nós temos sobre, né, as comunidades, ela foi imposta, na verdade, é um reflexo do que já aconteceu na escravidão. Então, às vezes, algumas pessoas, né, elas crescem, a maioria, né, das pessoas de classe social baixa, elas crescem com a visão limitada a objetivos, né, que foram passados pelos pais.
ela vai ter um reflexo pelo pai. Exemplo, ainda falando sobre cotas, hein? Quando a pessoa, uma criança branca, né? Ela nasce, cresce numa família que tem um poder aquisitivo maior, os pais dela já influenciam e vão fazer uma adaptação à mente da criança conforme a realidade que eles vivem. Então, vamos lá, quando a pessoa ela nasce em bairro periférico, preto, né, os pais eles ensinam coisas diferentes, porque a realidade que eles tiveram foi muito diferente. Então, vamos lá, socialmente falando, como eu falei logo no começo, o senhor de engenho ainda está no poder, a família do senhor de engenho ainda mantém no poder até hoje, né, aqui no Brasil. E aí, quando nós falamos desse, um pouco mais próximo, né, social, financeiro nós estamos falando, né, da classe branca, da classe média branca, colocando nesse posicionamento, as crianças, elas crescem com uma visão diferente sobre o mundo. As crianças que nascem em bairros periféricos crescem com uma visão completamente distorcida da realidade que as crianças brancas nascem, né? Infelizmente, isso acontece. Né? Não é culpa dos pais, não é culpa dos nossos pais. Tem que entender esse processo, não é culpa dos nossos pais. É que o sistema, ele limita, né, o nosso povo, ele limita em parte da sociedade. Porque a escravidão, agora, em partes, ela é física e mental. Ela é uma escravidão mental e uma escravidão física. Porque, dentro desse contexto, se vocês conseguirem analisar, a estrutura de pensamentos que vai moldar o adulto, que vai moldar aquela pessoa, se ela aprende coisas escassas conforme o período, né, da vida dela, quando criança, ela vai refletir isso e vai transferir isso. Presta atenção nessas comparações aqui. Isso nós estamos falando só de um conceito mais psicológico. Quando essa pessoa preta, né, ela consegue atingir, né, sair desse sistema e atingir uma faculdade, foi com as cotas, né, e o cara branco ele consegue atingir também a faculdade, há uma diferença ainda gigantesca dentro dessas duas situações, para ver de onde o preto saiu e de onde o branco saiu, que foi o que o Danilo pontuou aqui. De onde cada um saiu e as dificuldades que ele teve que enfrentar para hoje o preto ser chamado de advogado, ser chamado de doutor. Para as pessoas que nascem, né, com esse poder aquisitivo, esse poder financeiro, né, na classe social de pessoas mais brancas, né, uma classe social B ou uma classe social A, as pessoas que moram em Alphaville, elas passam por uma vida mais tranquila. Existem pessoas, né, quando crianças, existem pessoas pretas, né, que em bairros periféricos, ela basicamente sustenta a casa desde os 15 anos. E isso é realidade. Ela sustenta a casa basicamente desde os 15 anos. Ela não teve escola particular para poder estudar, apoio dos pais para poder estudar. Ela teve, às vezes, que sustentar ela, mais X irmão, mais o pai dela, mais a mãe dela. Então, os cenários são muito diferentes. Vamos nem entrar no contexto nutricional. Vamos nem entrar no contexto nutricional. Exatamente. O que um come aqui, o que o outro come ali, formação cerebral por conta de presença de proteína na dieta. Então, vamos entrar aí. Isso tudo ainda é um reflexo, tá? Então nós temos que entender hoje, né, o posicionamento que é de onde saiu cada um. Quer ver um exemplo? Se você for para Alphaville, quantos pretos você encontra em Alphaville? Quem é de São Paulo já foi para Alphaville, um bairro mais nobre, quantos pretos você encontra? Não precisa ir muito longe, vamos lá. No centro da sua cidade. E você sabia que Alphaville é uma invasão? Você sabia disso? É uma invasão? É uma invasão. Não sabia. Foi uma invasão feita na base da bala. Foi território tomado. Olha aí. E olha hoje. Não precisa ir muito longe. Se você ir no centro da sua cidade, a prefeitura ela faz um Photoshop social. Né? Se você ir no centro da sua cidade e levar sua criança, exemplo, para ir para o parquinho, que é o que acontece comigo. Eu levo minha filha para ir para o parquinho. 80% das crianças que estão no parquinho são brancas, cara. São filhos de pessoas brancas. Porque é o que eu falei, o preto hoje, ele não tem financeiramente a possibilidade de pagar um aluguel de R$2.000, que é no centro da sua cidade, de R$3.000. Então, a prefeitura, o governo, ele vai fazer o quê? O que eu acabei de falar, Photoshop social.
ele vai colocar os aluguéis do centro e deixar o centro mais bonito para quem tem financeiramente, E e empurrar isso ia pras afastar o margens. pessoal, e empurrar o pessoal para os bairros mais periféricos, bairros mais afastados, onde o pessoal não visita muito, né? Então, é o que presta atenção nisso, Photoshop social, a beleza tá lá. Quem tem o poder aquisitivo financeiro até hoje são pessoas normalmente, né, que são brancas. A pessoa, mãe da pessoa tem um carro, tem um isso, é a possibilidade de pagar um aluguel. Quer ver a diferença? Outra diferença que eu peguei aqui também esses tempos aqui no Instagram é um ator famoso, comediante também, e ele falou, ele mora num bairro onde as casas lá nos Estados Unidos são 5 milhões. São casas muito caras. E para ele, Eu ouvi ele pega falar. essa, O Chris presta Rock, atenção né? nisso, Eu pessoal. ouvi falar. Para ele sair do bairro dele e ir para esse bairro de casas de 5 milhões, ele teve que ser o melhor do que ele fazia, ele teve que ser o melhor ator. O vizinho dele lá é só o Will Smith, o outro vizinho lá é o super jogador de basquete, é o melhor jogador de basquete dos tempos atuais. Então, presta atenção, o preto, para ele sair de onde ele estava e chegar numa classe de poder lá, onde as casas são 5 milhões, ele teve que ser tipo o melhor do que ele fazia. Agora, o vizinho dele, que era branco, simplesmente ele é dentista. Só um dentista branco. É só um dentista. Aí o que ele pontuou, para um cara preto chegar nesse bairro sendo dentista, ele tinha que inventar o dente, irmão. Você entendeu? Ele tinha que ser o melhor dentista do mundo todo. Ele tinha que se esforçar absurdamente para conseguir chegar nesse nível. Porque você consegue compreender que é esse reflexo que nós sofremos, pô. Tá? Então as cotas, elas são, não é nem uma prestação de contas, né? Ela é no mínimo justa. Antigamente, eu vou pontuar aqui, eu vou falar sobre isso. Antigamente, né, quando eu era criança, eu achava desnecessário. Porque eu via pessoas falando, não se posicionando dessa forma, não passando o que eu passei aqui para vocês, não tendo essas comparações. Eu via eles simplesmente explicando sobre a psicologia lá das pessoas, que o ser humano é igual, para que precisa, né, dessas cotas. E por não entender, isso é explicado na escola, né, por não entender essa estrutura histórica, né, que acontece até os dias atuais, eu concordava com esse pessoal. Entendeu? E assim, se o cara não quiser entender, ele vai ouvir tudo que a gente está falando aqui e falar assim, mesmo assim não concordo. No mínimo é branco. Porque a questão tem a ver com colocar a faca no lugar certo, né? Nós não estamos falando de esmola. A gente está simplesmente colocando todo mundo no mesmo patamar. Exatamente. Da maneira mais rápida, né? Então, essa é a maneira que foi entendida como sendo a forma mais rápida de fazer essa reparação. Mas, falando de Ori, a cabeça do povo preto precisa mudar. E a cabeça Escravidão do povo mental. preto precisa mudar. O povo preto... Hoje acontece a escravidão mental. E é involuntário, porque quando você passa muito tempo sendo ferido, você vai acreditar que aquela dor é natural. Que aquela dor ela pode estar ali. E esse nosso papo hoje está tão azedo que nós temos o menor número de pessoas desde que a gente começou. Nesse exato momento. A gente tem 8 pessoas, 9 pessoas, e a gente sempre tem 20 nesse momento aqui. Então o papo tá azedo. Então eu estou muito feliz. Porque a gente não veio aqui para falar o que a galera acha legal. A gente veio para incomodar. E a questão toda, hoje, na minha concepção, é que... Como é que é? Esta semana escutei de um branco, óbvio, que queimar a estátua do Borba foi queimar a história do Brasil. Não, a história do Brasil continua lá. A estátua do Borba não queimou a história de ninguém, não. E bom dia, senhores. É o Manzil falando aí. Bom dia, Manzil. Tudo bem?
Mas ele vai fazer um trabalho, só fazendo um adendo, ele vai fazer um trabalho, Danilo, na verdade ele tá fazendo, né, eu acredito, de uma histórico do candomblé. Igual eu vou fazer com a tradição iorubá, ele vai fazer com o candomblé. Quem sabe a gente não vai fazer parte do curso dele, assistir o curso Aí, ó. dele. A gente pode trocar. Lógico. Fazer escambo. Cupom 100% aqui, cupom 100% lá, legal. A gente Na verdade, era para fazer escambo. uma continuação. Pelo que eu tinha conversado com ele, era para a gente fazer uma continuação, né? Eu faço a introdução à cultura tradicional iorubá e, em sequência, a gente já lança esse do candomblé. Legal. Vai arrumar um problema bom, porque quando você vai falar de candomblé, vai arrumar um problema bom. Tá cortando o perfil, negão? Tá direitinho aí? Porque vai precisar. O agé é grande. Já achou a vaquejada aí para matar? Tem que matar um unicórnio Foi. depois. Tem que matar um unicórnio. Fazer orô de unicórnio, de cavalo marinho, orô de sereia, para poder De dragão, tirar tem alguma de dragão. coisa assim, cara, rara. É coisa pesada, assim. Não é qualquer bichinho, não é qualquer enlé que vai livrar suas costas, não. Tem que ser de Exolá pra cima, né? É de olhar pra cima. De Ediolá, mata um Ediolazinho. Pode ser um pequeno, não precisa ser muito grande, muito velho. Mas a gente está convivendo com isso todos os dias, né? E a grande questão é que alguns dos nossos ainda não entenderam que eles podem. E isso, para sorte dessa sociedade privilegiada e branca. Quando o povo descobrir que ele pode, que ele tem condição, e é muito louco que quando eu estive na Índia, eu vi um fenômeno lá que era muito, muito, muito maluco. Um elefante tinha umas 5 toneladas, gigantesco. Não era dos maiores, mas muito grande. Um gigantesco elefante. E ele estava preso por uma fita de cetim num toquinho de árvore. Eu falei, que coisa estranha, um toquinho de árvore pequenininho e a fita de cetim prendendo ele com o pezinho assim de pé, deitadão e com o pezinho assim enrolado na fita de cetim num toco. Eu falei, mas meu Deus do céu. Mas era uma fita de cetim que, né, teve um benzimento, não era? Ela Não, ficou mais cara. forte. Não, na verdade, eu fui perguntar, viu, qual que é o segredo? Como é que aquele elefante fica preso ali com aquela fita de É só cetim? mostrar pra ele. É porque ele nasceu preso. Ele foi preso desde que nasceu. E ele acredita. Vai acabar minha bateria daqui a pouco. Ele acredita que ele não tem condição de se soltar. Ele é um elefante de 5 toneladas que está preso por uma fita de cetim porque ele não acredita que ele tem condição de se soltar. Porque ele nasceu preso. Ele foi condicionado mentalmente a acreditar que ele não pode. O nosso povo está preso por uma fita de cetim. O nosso povo é esse elefante que está preso por questões ridículas. Porque não acredita que pode se soltar. Simples assim. Exatamente. Ó, tem outra comparação também que é, coloca aqui, por favor, nos comentários. Por que que o leão é o rei da selva? Por que que o leão é considerado o rei da selva, o Danilo? Ele não é o animal mais forte, que nem você pontuou aqui, tem um elefante. Ele não é o mais forte. O elefante é muito mais forte do que o leão. Ele não é o mais rápido. Tem o jaguar, não tem o jaguar? Pô, o jaguar corre pra caramba. Leopardo corre muito mais do que o leão. Ele não é o mais inteligente também. Ele é o mais inteligente? Não. Não é mais inteligente. Que o leão, por que o leão é considerado em parte aí o rei da selva? Ele acredita. Ele acredita. Porque a cabeça dele Na cabeça fala que dele ele é o ele rei, é. basicamente. E ele age como rei. Tá, é isso. Ele caminha Ele como age rei, ele como rosa dono. como rei, ele olha como rei. É exatamente. Então, é por isso que o leão é o rei da selva. Ele não é o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente, porém, ele é o rei da selva porque ele age como rei.
Por isso que eu gosto Não porque ele é bom, dos mas orixás Zobá, viu? Eu gosto dos Zobá, os que tem coroa. Eu gosto de. Eu sou apaixonado pelo. O Babami Xangô é minha paixão, cara. Apaixonado por ele. Todos os outros têm coroa. Eu acho a história. Porque eu penso que o nosso povo precisa dessa ancoragem. Entende? É uma exato. ancoragem. Né? Você ancora esse reinado, né? Quando você recebe a energia desses orixás incríveis, né? É isso, cara. Total, sua fala, total. O povo precisa Exatamente aprender, isso. o povo precisa aprender a, a, a sentir que é. O princípio é. Lembra que eu não sei se eu falei já na live isso, cara, mas eu falei já no Instagram, isso eu tenho certeza. Se Pode você falar, não de sabe novo. de onde, se você não sabe de onde veio, você não sabe às vezes pra onde vai. Aham. Se você não sabe de onde veio, por que que as pessoas elas ficam, nosso povo preto ele fica perdido? Por que que acontece isso? Por que que eles ficam perdidos nesse sistema? Porque eles não sabem de onde vieram, eles não sabem a história. Pra onde que nós vamos hoje? A Qualquer lugar história serve. é o Alice no País das Maravilhas, né? E não sabe pra É, onde vai, qualquer lugar serve. e o E aí, gato, se o cara ele. não sabe de onde veio, tem a história, de onde que eu vim? Pra onde que eu vou? Historicamente, de onde que veio o meu povo? De onde que de onde está a minha origem? Para onde que eu vou? Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Então, o que as pessoas, né, quando ela entende esse contexto histórico, elas conhecem mais sobre si, porque é o passado, né? Elas conhecem mais sobre a sua origem, sobre seus pais, sobre os seus avós, seus bisavós, tataravós, o que aconteceu para hoje ela estar no lugar onde ela nasceu. Quando você compreende isso, aí você pensa, puta, peraí, agora que eu sei de onde eu vim, pra onde eu quero ir? Além, para onde eu necessito estar para estar melhor no momento? Onde eu necessito estar para não fazer isso com o meu próximo, que seria meu filho? Né? Para eu não criar essa estrutura de pensamentos nele. Para eu não colocar ele nessa situação de escassez que é ensinada. Onde que eu tenho que ir? Onde eu devo ir? Agora, quando a pessoa não sabe para onde vai, alguém, Bill Gates falou, Bill Gates ou foi o Jobs, algum dos dois, dessas máquinas aí, falaram isso. As pessoas não sabem o que elas querem até alguém mostrar para elas. Mas nesse momento é tarde, né? Você passa. E aí quem mostra? Quem que mostra? O sistema ele limita as opções, pô. Você não tem pontos de referência. Você não tem ponto. Qual o ponto de referência que a pessoa que a maioria das pessoas periféricas tem? Outras pessoas periféricas que fazem manifestação de tacar pneu no meio da avenida. Basicamente é isso. São essas as referências. Então a pessoa ela vai fazer também essas referências e vai continuar isso. Duplicar. Agora, quando você tem uma referência, exatamente, quando você tem uma referência de um preto que saiu do bairro periférico e aí ele estudou e conseguiu um cargo de poder hoje na sociedade, aí é uma outra questão de referência. E aí às vezes parece impossível, parece muito difícil, porque é difícil. Porque é porrada que você vai enfrentar durante esse caminho. É muita porrada. Né? Vou te contar legal, um negócio. Desculpa, pode falar. E é legal? É legal nós prestigiarmos a pessoa que chegou lá. Óbvio, com certeza. Sem dúvidas. Porém, você também pode, e você, em parte, tem até um dever de fazer isso. Tá? Pode continuar, Danilo. Teve uma coisa interessante. Vou falar de cultura. Dizer marginal, porque não é acadêmica, é cultura da margem. Então é cultura marginal. Olha na internet esses novos podcasts, que são os novos programas de entrevista, né? Procura um famoso que é feito por um preto. Você não vai encontrar. Como? Podcast famoso que é feito por um preto. Você não vai encontrar. Não tem ainda. Então tem uma ideia aí para quem estiver no ar, que a gente pode até começar um, Gabriel. Pode agora me veio uma luz aqui, enquanto a gente estava falando, a gente falou da Alice no País das Maravilhas, e eu quero falar uma coisa que toda vez que eu falo isso eu gosto de falar. Do Alice. É o seguinte, eu uso esse exemplo, inclusive, né, que o gato fala para Alice, né? Isso aí que você falou, o gato fala para ela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. E eu me lembrei agora de uma coisa que eu acho importante falar aqui. Vou deixar registrado aqui na live, você pode pesquisar.
Esse Lewis Carroll, o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, ele foi um criminoso. Ele foi um pedófilo. A primeira obra declaradamente de pedofilia na Inglaterra foi escrita por esse cara. O material dele tinha que ter sido exterminado da terra. Ele foi um pedófilo sujo. E a obra Alice no País das Maravilhas foi feita para ser um tratado de pedofilia. Pode pesquisar, ele foi condenado por pedofilia. Ele tem muitas questões em torno disso em toda a carreira dele. Ele foi apaixonado por uma menina de 11 anos de idade, que era, se eu não me engano, se não me falha a memória, prima, sobrinha, alguma coisa do gênero. Escreveu um livro por conta dessa paixão, e ele foi um fomentador da pedofilia mundial. Então é um cara que a gente não devia nem ter filme, ninguém devia fazer filme de um bosta desse, e por conta da baixa vontade de pesquisa, o pessoal fica empurrando o material desse lixo por aí. E aqui no Brasil também tem gente que precisava passar nesses quadros. Então eu queria deixar que eu lembrei aqui, só para deixar, a gente está falando de mentalidade, e eu quero deixar isso aqui, que é importante que você saiba, quando você está consumindo algumas coisas, vá atrás da origem, Buscar a origem. pesquisa. Então, na verdade, assim, o que você está falando, Gabriel, eu acho que é a base do crescimento. Se a pessoa não tem noção de quem ela não vai conseguir crescer. E assim, nós somos criados para ter uma visão errada da gente. A gente foi criado para enxergar Distorcida. um reflexo distorcido. E assim, quando muito bom, distorcido. Porque Exato. a gente ainda pode se dar o luxo errôneo de se pautar pelo que o outro vê a meu respeito. Se pautar pelo que o outro fala de mim, pela opinião do outro a meu respeito. Eu construir em torno da sua opinião a meu respeito a minha vida. E permitir isso. Exato. Isso é um erro, é um equívoco gigantesco, é a base da infelicidade. É quando eu não me conheço apropriadamente, eu preciso da opinião do outro a meu respeito. Você nunca vai chegar no seu destino se você ficar parando pelo caminho da sua vida para ajustar a rota com base naqueles que estão na calçada da sua vida. A única pessoa que pode ajustar a sua rota é você. Porque só você sabe aonde você quer chegar nessa vida. E nós decidimos, eu decidi. Do meu lado, ou é fora, ou eu não quero ninguém que não seja fora da curva. Tem que ser fora da curva para caminhar. Gente medíocre fede mediocridade. E a mediocridade é a pior merda que existe. Porque ela não é o ruim. Até o ruim é melhor do que o medíocre. Quando você é médio, morno, insosso, sem graça, nem ódio de você as pessoas vão ter. Isso é horroroso. Tem gente que passa pela terra sem fazer peso nela. Sem marcar a vida de ninguém. Nem positivo nem negativamente. A gente exista. Para existir, você tem que ter ciência clara de quem você é, pô. Aí você consegue existir. Aí entra Exu. É aí que Exu te ajuda. É nisso que o Exu, Orixá, faz por você. Ele te dá um encontro com você, genuinamente. A energia de Exu é muito original. É zero hipocrisia. Exu é verdadeiro, é totalmente verdadeiro e leal. Então, quando você conhece, encontra Exu, quando estou falando de Exu Orixá, essa energia expande em você características que vão transformar a sua vida. E a história dos orixás
São todas em torno de virtudes. É necessário que você entenda isso. A gente só quer te dar um mapa para você encontrar a sua própria cabeça. Aqui, o que a gente está fazendo aqui nessas lives é tentar empurrar você para dentro de você mesmo. Nós não estamos levando você para outro lugar. A gente não está querendo dar para você um caminho para ir para um outro canto. Não, não. A gente quer que você entre dentro de você. Que você entre dentro da sua própria estrutura de pensamento. Avalie Transborda se seu está ser. bom, transborde. Avalie se está bom ou se está uma bosta. Se tiver bom, segue, negão. Se tiver uma bosta, muda. Na mesmice que não dá para ficar. Não vai acontecer nada na sua vida se você não decidir mudar. Todos os dias eu faço uma pergunta para mim na hora que eu estou rezando o Ori. O que eu preciso mudar hoje? Eu pergunto para o Ori, o que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso transformar hoje na minha vida? Qual é o pensamento na minha cabeça que está errado hoje? Peço para o Ori me ensinar. E é isso. Por isso o Papo de Ori tá aí. Para empurrar você para dentro de você, cara. Essa é a nossa ideia. O Danilo estava falando daqui, né, de onde nós vamos, para onde nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí teve esse contexto, né, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aí ele fez esse adendo aqui do estuprador do País das Maravilhas. E foi um choque para mim. Eu nunca assisti esse filme. Só peguei essa frase que ela ficou famosa, se não me engano, o Conrado cita ela na palestra dele. É isso, né? É. Conrado Adolfo, do 8Ps. E desse contexto de saber, né, saber para onde vai, ou ter metas, ter planos, ele está super associado, igual nós já comunicamos aqui, ainda hoje nessa live, do reflexo que você vai ter e pontos de referência. Pontos de referência que você vai ter para seguir esse caminho. E quando você encontra seu ser, que foi o que o Danilo pontuou aqui, você se encontra, você acaba se melhorando e transbordando em si. E aí isso acaba refletindo aos próximos. Tá? Porque isso tem que ser de uma forma natural, uma forma que é você fazendo isso daí. Muitas pessoas, elas deixam de viver a vida dela porque elas estão vivendo os medos. As pessoas deixam de viver a vida porque elas estão vivendo os medos dela. E o medo, ele é uma via de mão dupla. O medo, ao mesmo tempo que ele te protege, dentro de um exemplo, vamos lá, a pessoa que dirige um carro a 180 numa avenida de 40. Ela não tem medo de nada. Inclusive, ela desrespeita a própria vida dela, a própria existência dela. Isso é a ausência do medo equilibrado. A pessoa que não dirige assim dessa forma, numa avenida de 40, ela dirige a 40, ela está tendo respeito e ela não dirige por medo de morrer. Porra. Quem não sabe nadar não morre afogado, né? Quem respeita o oceano não morre afogado. Exatamente. E é isso. Agora, quando o medo ele impede você de chegar, conquistar os seus objetivos, ele está em desequilíbrio. O medo equilibrado, ele te mantém vivo. Ele te mantém... O medo equilibrado, ele te mantém na vida. O medo em desequilíbrio, ele diminui a sua vida. Ele diminui o teu ser, e a tua existência. Tá? As pessoas não vivem a vida dela, exemplo. Né? Eu tenho medo de entrar na faculdade. É um medo, é um exemplo hipotético. Eu tenho medo de iniciar alguns estudos específicos. Tenho medo de abrir a minha empresa. Tenho medo de colocar a minha cara a tapa aqui no Instagram. Tenho medo de... Isso são coisas que você não vai morrer se fizer. Você não vai morrer. Abrir a sua empresa, você não vai morrer se abrir a sua empresa, cara. Então não precisa ter esses medos. Eu tenho medo de viver do meu dom, da minha arte, da minha virtude. Eu tenho medo disso. E aí acontece mais uma vez. Não tá vivendo a sua vida porque tá vivendo a porra do medo. Porque tá com medo dentro do seu ser. E aí você vai passar a ter essa vida que o Danilo acabou de citar aqui. Mediana. Uma vida média. Uma vida pequena. Uma vida escassa. E aí... Já citei também um outro autor, escritor, que é o Mário Quintana, que ele colocou no epitáfio dele lá, eu não estou aqui. Ele não está lá porque ele conseguiu superar os medos dele.
superar os medos. Quem diz que ele não teve medo ao escrever, né, a primeira poesia dele, o primeiro livro dele, e acabar sendo julgado por outras pessoas, né? Todo mundo inicialmente tem esses medos. E aí nós temos que entender que esse medo do julgamento é algo interno. Você só resolve com você mesmo. Não é o outro te julgando, cara. Não é o outro. E às vezes as pessoas elas têm medo desse julgamento. Puta, se eu abrir uma empresa, a minha empresa, o que a minha família vai falar? Se eu largar o meu emprego hoje, eu tenho dinheiro para abrir a minha empresa e eu tenho vontade e conhecimento. Mas o que a minha família vai falar disso? O que minha mãe vai falar para mim? O que meu pai vai achar dessa situação? Se eu largar o meu emprego? Pô, eles me ensinaram a trabalhar, CLT, blá, 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 blá. Não é assim que todo mundo aprendeu? É agora se eu sair dessa curva. E se eu sair disso? É um medo do julgamento, mas não é dos seus pais. É de você mesmo. É introjetado, né? Tá introjetado. É o medo... Isso, pega essa daqui. O medo real desse julgamento é que a pessoa descubra qual que é o seu julgamento sobre si. Vocês conseguem compreender isso aqui? O medo do julgamento é que a pessoa descubra qual que é o seu julgamento sobre si. Então, novamente, nós voltamos sobre si mesmo, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso ori. Se você ainda se julga incompetente, insuficiente, você vai ter medo que as pessoas descubram isso em você. E aí é onde acontece, eu tenho medo de ser julgado. Você tem medo porque você ainda se julga. E aí, aqui, quando nós fazemos live, né, quando nós colocamos a cara a tapa, as pessoas sabem quem é de verdade e quem é de mentira, porque aqui não tem filtro, não tem máscara. Muitas pessoas elas têm travas a fazer lives, por quê? Porque elas ainda têm esse julgamento sobre si mesmas. Muitas pessoas não abriram as empresas porque tem um julgamento de que as outras pessoas possivelmente vai falar alguma coisa, porque a família não vai gostar. Não dependa do apoio da família. O Danilo falou uma coisa, acho que foi ontem, antes de ontem. O cemitério é o lugar mais rico que tem. Porque lá estão milhares de livros nunca escritos, empresas nunca abertas, poesias nunca citadas, porque as pessoas, o quê? Elas não vivem a vida delas. Elas estão muito preocupadas com o julgamento, o medo do julgamento, que é algo interno. Que é algo sobre você mesmo. E aí elas tentam transferir e falar que é a outra pessoa me julgando. Não, é você mesmo se julgando. O seu único medo é que a outra pessoa descubra qual que é o teu julgamento sobre si. São travas internas. Exato. Ó, você está falando aí, eu escrevi umas coisas aqui. E assim, vamos falar de 0 a 7 de novo, né? 0 a 7 é um negócio violento. É tudão. Quando a gente está sendo educado pelos pais, a gente é educado de maneira pragmática, porque o certo e errado foi introjetado na nossa sociedade por conta de questões que eu não quero abordar nessa fala. Então, é certo e errado. Quebrou, tá errado. Estragou, tá errado. Errou, tá errado. Então, você vai sendo ensinado com a punição que você não pode errar. E, na verdade, as pessoas que ganham mais dinheiro no planeta, as pessoas que mais dominam o mundo, são as pessoas que tentaram coisas. Né? São os inventores. Para inventar, você precisa criar. Para criar, você vai errar. Quanto mais você inventa e cria, mais poderoso você é. Você mencionou 2 violentos criadores aí, Bill Gates e Steve Jobs. Criadores incríveis, né? Então, presta atenção na palavra que o Danilo citou aqui, criador. Eles não tiveram medo, né, de criar. E erraram muitas vezes, né? Quando a gente fala da criação de determinado elemento, foi necessário o erro. Então, o que acontece? Sendo educado desde criança a não errar, porque isso é errado, não errar. Errar é errado. Não quebrar, não quebrou, tá errado. Abriu o bonequinho, quebrou a perninha, tá errado. Punido. Surra. Quebrou o vaso. Quebrou o vaso, derrubou o vaso, quebrou o vaso. Esse castigo que é infringido à criança durante o processo de 0 a 7 anos, eu vou dizer até menos, a gente está falando de 1000 dias.
Os primeiros 1000 dias, a pedagogia moderna fala de 1000 dias. Os primeiros 1000 dias, a criança ela vai entender, ela vai compreender se o que ela faz é bom ou não, importante ou não. Como? Através da recepção do produto que os pais fazem. Agora, olha que loucura. A gente vai num lugar, eu vou num lugar muito louco para voltar aqui depois. Qual é o único produto, Gabriel, que a sua filha te entregou nos primeiros 12 meses de vida? O único produto que ela me entregou? Te entregou cocô, Cocô. xixi, fralda suja. Olha onde é que a gente vai agora. Olha que louco. Bastante. Isso é psicologia aplicada. Eu vou falar agora do reflexo da maternagem. A criança que recebe o zelo dos pais, o cuidado, e que tem a sua privacidade guardada, ela tem uma facilidade de lidar com o mundo muito maior do que a criança que não teve a maternagem, não teve o cuidado materno-paterno, não teve a limpeza, a higiene, não teve a consciência de espaço contorno. Ressignificar, né, tudo não isso. Teve isso, a criança quando não teve isso, ela tem um problema para lidar com o universo muito grande, gigantesco. Na verdade, olha que louco. Quando a criança vem mostrar o cocô, isso tem esse momento, todo mundo tem esse momento. Vai mostrar, pôs a mão na fralda, né? Tirou a fralda e veio trazer, passou a fralda em você quando você estava dormindo. Todo mundo passou por algum desses momentos. Meu Deus, gente. Que criança é essa? Teve isso. Eu tenho amigos que acordaram lambuzados de cocô. Eu tenho amigos que a criança veio mostrar, olha que pai, que bonito. E a psicologia ensina, olha que louco, que os pais não podem fazer cara de nojo nesse momento. Porque a criança está apresentando para os pais o único produto dela. Então, o pai e a mãe que ama vai lidar com os excrementos da criança de maneira amorosa, até os excrementos da criança. E vai ensinar a criança que aquilo que ela está produzindo é natural e é importante, mesmo que seja fétido. Isso marca o sistema nervoso central. Isso marca a criança emocionalmente. E essa criança vai ter uma facilidade de lidar com seus produtos futuros muito maior do que qualquer outra. Então, para você que tem filho pequena, filha pequena ou filho pequeno, lida com o cocô de maneira natural. Conversa com o cocô, dá tchau pro cocô. Ô tio, vamos dar tchau pro cocô. Não trate os excrementos da criança de maneira antinatural, de maneira a expressar nojo, porque isso vai imprimir na criança uma coisa que vai sabotá-la futuramente. Porque a única coisa que ela produz nesses primeiros momentos são os excrementos dela. É o cocô. É que nem a garatuja. A garatuja é um momento que a criança começa a desenhar umas coisas que ela acha que tem um monte de significado. E você vai ver e não parece nada com nada. O certo, o adequado, é permitir que a criança livremente expresse e conduza a produção das garatujas, porque esse é o início da comunicação dela com o universo. O pragmatismo vai dizer, não pode escrever na parede, não, criança não pode desenhar na parede, não, tem que ser disciplinado, tem que ser educado, mas essa educação que foi criada pela concepção que a gente tem estrutural é completamente equivocada. Nós precisamos criar nossos filhos para que eles sejam experimentadores, para que eles sejam criadores, para que eles não tenham medo, sejam impávidos em exercitar a criação, a criatividade. E criatividade faz bagunça, criatividade faz barulho, criatividade não é bagunçado, não é organizado, criatividade é fora de controle. Criatividade desperdiça, criatividade quebra, criatividade joga fora, criatividade erra. Quanto mais criativa for a sua linha de desenvolvimento na direção da criança, mais foda essa criança vai ser quando crescer. Então, hoje, se nós somos bunda moles para tomar uma decisão e criar alguma coisa, é por conta das limitações que nos foram introjetadas.
Eu tenho uma coisa para dizer para você que está aqui com a gente agora, nesse exato momento. Você tem tempo para errar. O seu tempo para errar está aqui. Só não dá tempo para errar quando você morre. Aí acabou, não tem mais a oportunidade. Você está esperando o quê? Para tomar a decisão e o passo que vai te levar ao lugar do desconhecido, ao novo. Você está esperando o quê para errar? Erre, mira na lua e erra feio. Erra grosso se precisar, mas tenta voar. Não se contenta com manter os pés no chão. Voa, erra. Você pode errar. Você não está morrendo quando você erra. Você está tentando e você vai se levantar depois e você tenta de novo. E esse é o princípio básico do sucesso em todas as direções. Se eu tiver medo do resultado do que eu estou fazendo, eu estou morto. É exatamente aí que eu já não existo mais. Na real, você nem está fazendo, né? Exatamente. Quando você está com medo do que você está fazendo, você não está fazendo. Exatamente. Você não está fazendo. Então você não está se entregando. Se não, você não está se entregando por completo, não é você. Vou usar aqui a energia de pai colocada em mim pelo universo e vou dizer para você que está me assistindo, meu filho, erra. Filho meu. Tenta, erra. Porque no meio desse processo você pode acertar. Já pensou que foda? Você acertar. Mas só tem um jeito de você acertar. É tentando. É abrindo mão do amor à sua reputação. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Chega dessa merda. Ninguém tá aí pra você. Se vira. Eu falei uma coisa há um tempo atrás. Se você soubesse, eu ouvi isso e eu vou repetir. Se você soubesse a velocidade com que algumas pessoas vão esquecer você se você morrer, você não dava tanta atenção para a torcida. Exato. E é isso. É isso mesmo. Não dependa do apoio de amigos, não dependa do apoio da tua família, não dependa do apoio do seu namorado, namorada, não importa. Não dependa deste apoio. Não dependa deste apoio. Se você faz realmente, se você encontrou sua virtude, e aí você faz pelo seu ser, porque você quer transmitir o melhor de você a você mesmo para o mundo, você vai encontrar pessoas que vão querer fazer essa recepção de você, essa pessoa do seu ser, e às vezes pode não ser a sua família. Na maioria das vezes não vai ser sua família, porque ela não vai te entender, ela não vai entender o porquê que você teve essa criação e agora você quer fazer uma coisa completamente diferente. E isso faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo, você não precisa provar para sua mãe, provar para o seu pai, provar que você é legal. Tá querendo ser... que você é uma pessoa legal, que você vai fazer um serviço igual ao do seu pai, que você aprendeu a mexer com máquinas, e aí você vai ser também o mandrilhador lá, você trabalhou, então meu pai trabalhou na metalúrgica, eu vou ser metalúrgico, meu pai foi arquiteto, também você é arquiteto, sai dessa curva, faz o que você quer, se a sua virtude é a sua virtude. E aí, esquece esse negócio de minha família não vai me apoiar, você não vai deixar de ser da tua família. Não tem nada a ver com isso. Você fazer o que você quer, você não vai deixar de ser tua família. Sua mãe vai continuar sendo sua mãe, seu pai vai continuar sendo seu pai, e aí passa o processo simplesmente que você aceita o destino de ambos, ambos vão te respeitar porque você não vai deixar de ser filho deles. Eles podem não entender o motivo. A sua família pode não entender o motivo que você faz essas coisas. As suas coisas, que você está correndo atrás do seu caminho, do seu destino, do que você acredita. Porém, eles não vão deixar de ser seus pais. Você tem que fazer simplesmente um processo de honrar eles. E honrar eles é não desistir dos seus sonhos. Não desistir dos seus objetivos. Dentro da psicanálise, o pessoal fala da sensação de aniquilação, né? A pessoa passa por uma sensação de aniquilação, de imaginar a reprovação do outro, Gabriel. A reprovação do outro. E aquele negócio, basicamente, que eu falei sobre o julgamento, que o julgamento é o quê? A pessoa descobrir qual que é o teu BO sobre você. A reprovação é você não lidando bem com este possível julgamento. O medo, ele não existe, existe o perigo real. O medo, ele é uma projeção do que não aconteceu ainda. Isso aconteceu na sua cabeça. Não existe ainda, você não criou essa realidade.
Porém, como eu já falei, o nosso cérebro ele fica naquele loop, passado, presente, passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. Passado trágico muitas vezes, futuro, ele vai projetar um futuro doloroso. E ele vai ficar nesse loop. E aí você não vive o momento, esse momento aqui você acaba não vivendo, você acaba não se entregando, e aí esse momento só se torna agora. Ele só se torna presente, uma dádiva, ele só se torna uma dádiva quando você está presente nesse momento, quando você está vivendo este momento. E aí você não tem esses pensamentos que passaram negativos e essa construção de medo futuro que ainda não aconteceu. Então existem pensamentos negativos que vão te projetar para futuros trágicos, futuros que as pessoas te julgam, futuro que você não entende, você não respeita você mesmo, futuro onde você se julga. E aí você pensa com esse pré-julgamento sobre você, porque você não sabe o que a outra pessoa está pensando, nem como ela vai receber o seu conteúdo. Então tudo acontece sobre você. Se você não está fazendo, é porque você não fez, não, é um julgamento teu sobre você mesmo. Porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Se ela vai te julgar ou não, não vai ter mais importância se você parar de se julgar. Quando você parar de fazer esse julgamento sobre você parar de fazer essas ideias sobre o medo que ainda não aconteceu, esses raciocínios de um futuro negativo, das pessoas te maltratando, das pessoas te ofendendo, das pessoas te julgando, quando você parar de ter esses medos, com base no que aconteceu no teu passado, aí você vai viver o momento. E aí o momento se torna presente. O presente ele é uma dádiva. O presente ele só acontece quando você está aqui fazendo o que tem que fazer. É isso? Deu 20 minutos hoje? Deu só 20 minutinhos. Deixa eu só amarrar duas coisas aqui. Manda. Primeiro me perguntaram o que é garatujas. Garatuja, a psicologia chama de garatuja aqueles desenhos que a criança fala, aqui papai é um jacaré, e não parece com jacaré. Tipo, parece um pato, um carro, parece uma bola. Outra coisa, então isso são as garatujas, é um período onde a criança começa a expressar sem coordenação, sem conexão geral, mas emotivamente ela está colocando ali um afeto. Pô, isso é muito presente na arte hoje. Você vê a arte abstrata. O pessoal não saiu da garatuja, né? Não evolveu, não desenvolveu nada. Porra, pessoal. Aí, para fechar, para a gente poder fechar os 20 minutinhos, eu queria deixar uma fala que é assim: Boa. Que as críticas não alcancem espaço para te destruir e que os elogios não achem lugar para te paralisar. Bom. Vamos que vamos. Aí. Axé? Axé. Axé, Auremi. Da bó. Da bó, até já. A boa tó. Axé, babá. Até, pessoal. Até, tchau, tchau. Pessoal, vocês estão gostando aí? Print. É verdade, vamos falar. Peraí. Não se preocupando, não é? Tá, a galera tá falando aqui. Você, papapá, beleza. Ó, tem 16. Ontem foi melhor. Ontem a gente teve 8 prints. Aumentou os prints. 8 prints ontem. Mas ainda não estamos no alvo, ainda não deu tudo. Ó, temos aqui quantas pessoas? 14. Vamos tentar 14 prints hoje? 14 prints. 14... Você falou do print, já foi embora. Já foi embora 3 pessoas, ó. Que saco. Ó, tira o print, marca a gente para poder aumentar essa cadeia de desenvolvimento humano que a gente está fazendo aqui. Lembrando que a gente está falando de Ori, falando de estrutura de pensamento, falando de fé, falando da vida. Gabriel, obrigado por existir. Amo você. Axé, irmão, obrigado por você existir. Até daqui a pouco. Axé, obrigado. Em nome de Exu. Claro, Exu, Mojubá. Iquibarabo, Agô, Mojubá. Ao Acoxé, Ebarabo, Agô, Mojubá. O Modeco, Ebarabo, Agô, Mojubá. Ebara, Exu, Lonã.